Hallo, wie geht's? Seja muito bem-vindo. Eu fiz aqui um resumo da aula de hoje. Eu disse para vocês que é alemão direto ao ponto. Então, vou ser o mais direto possível e por isso eu fiz esse resumo aqui. Então, durante esses 3 dias, eu quero passar para você uma estratégia de como você pode mudar o seu aprendizado de alemão, melhorando ele muitas e muitas vezes. Eu fui estudante de alemão, assim como você hoje é estudante. Eu passei por todas as etapas de aprendizado, só que eu não tinha uma metodologia que me ensinasse como aprender alemão de fato. Então eu demorei muitos e muitos anos. Demorei em torno de 8 anos até eu começar a traduzir textos, entender bem o alemão. E eu justamente fiz esse evento para você, porque eu quero simplificar esse aprendizado. E depois que eu aprendi o alemão, eu comecei a dar aulas de alemão, só que eu não conhecia uma outra metodologia. Eu dava aula conforme os cursos, os professores dão aula até hoje, utilizando essa metodologia tradicional. E eu comecei utilizando essa metodologia também para dar aula para os meus alunos. E eu via a frustração deles na hora de aprender, que não conseguiam aprender ou aprendiam com muita dificuldade. Então eu falei, puxa, tem que ter uma forma mais fácil de aprender alemão. E daí surgiu a ideia de criar uma metodologia mais fácil de absorção, mais rápida de aprendizado e que te dá uma satisfação na hora de aprender, querendo aprender cada vez mais. E é justamente isso que eu vou compartilhar hoje com você. Então, não se preocupe, assim como você, eu passei por todas as etapas, demorei muito tempo e hoje eu criei um método que reduz em muito tempo. Depende, lógico, da tua aplicação, da tua vontade de aprender e da tua necessidade. Enfim, mas com esse método fica tudo mais fácil. Então, em resumo, o que você não deve fazer para aprender alemão? E são 3 coisas importantíssimas. A primeira delas, você não aprende alemão estudando gramática. E isso é a mais pura verdade. A gramática é importante? Ela é lógico que ela é importante. Ela é importantíssima para todo e qualquer idioma. Só que você não aprende alemão estudando a gramática. Porque a gramática, ela é a base do idioma. E assim como você vai aprender a dirigir um carro, quando você quer tirar a carteira de motorista, você não fica estudando cada peça em particular do carro. Você não pega a direção, vai ver do que ela é feita. Pega a lataria do carro, vai ver de que material que é feito. A pintura, de que material. O banco, do que ele é feito. Você não vai ver cada coisa nos seus mínimos detalhes. E por que na hora de estudar alemão, as pessoas teimam em fazer isso, ficar vendo mínimos detalhes da gramática? Não leva a nada ficar estudando tabelas, regras e gramática sem um objetivo que faça com que você aprenda o alemão de uma forma natural, espontânea. E no dirigir é a mesma coisa. Se você ficar estudando as partes isoladas do carro, ao invés de sentar lá na direção, ver onde fica o pedal do acelerador, do freio, o câmbio ali, como muda de marcha, você precisa o quê? Precisa conhecer esses instrumentos básicos. E no aprendizado do alemão também, você precisa conhecer os instrumentos básicos, não toda a gramática do alemão. Não faz sentido isso. E outra coisa, na hora de aprender, você precisa ter uma explicação na tua língua, na língua portuguesa. Porque senão você fica perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo tempo. O professor explica, você não tem como perguntar, ou a explicação dele é só em alemão ou em inglês, não interessa, e você não entende, fica boiando. E o que acontece? Você fica perdendo tempo. Uma explicação, às vezes, que você tem em português, nossa, diminui 100 vezes aquilo que você está aprendendo. Putz, ele me explicou em português.
É muito mais fácil, né, do que ficar tentando entender. Então, o que as escolas fazem, querendo explicar só em alemão, também não funciona. Precisa ter um suporte, cada aluno precisa ter um suporte no idioma dele. Muito bem, então, ó, dica fundamental, você não aprende alemão estudando gramática, tá? A gramática serve, sim, se você quiser ser um professor de alemão. Mas os alunos querem o quê? Querem se comunicar em alemão, querem falar e compreender quando alguém fala com eles. Então, não perca tempo. Muito bem. Continuando. Então, existem milhares e milhares de pessoas que aprenderam alemão sem estar estudando a gramática. Olha, lembra de quando você aprendeu a língua portuguesa? Você aprendeu português de uma forma natural. Você ouvia o que as pessoas falavam e começava a falar. Você não sentou, teu pai não pegou você, sentou na frente de um livro, falou, ó, agora você vai estudar gramática, agora você vai estudar a conjugação dos verbos, vai estudar as preposições, vai estudar as conjunções, as orações subordinadas, e nada disso. Você aprendeu naturalmente. E é isso que tem que ser o idioma do alemão, tem que ser um aprendizado natural. Lógico, você tem que estudar, mas o método aplicado tem que ser diferente. Segunda dica, você não aprende alemão estudando lista de palavras soltas, tá? Que adianta você estudar ali, ficar decorando as cores, os vegetais, os animais em alemão? Não adianta você passar 1 hora aprendendo o nome dos móveis, dos utensílios domésticos, tá? Isso não funciona. O que funciona? Você tem que estudar, lógico, um vocabulário, mas tem que pôr ele na prática. Você tem que aplicar ele, porque tudo que a gente aplica a ele traz mais resultados. Lembra do exemplo de aprender a dirigir? Olha, se você estudar só a teoria, tá, você pega ali, tem que pisar no acelerador, daí engatar a primeira, tá, mas se ficar na teoria, na hora que você senta no carro ali para aprender mesmo, é diferente, tá? Então você tem que aprender alemão tendo a prática, sendo tua parceira ali, tua companheira. A prática tem que estar junto ao aprendizado. Não adianta ficar na teoria. A teoria, ela é bonitinha, tudo bem. Precisa de um certo apoio, mas a prática que vai fazer você se tornar fluente e destravar o seu alemão. Então, estudar a lista de palavras soltas não leva a nada. Terceira dica, você não aprende alemão se você ficar lendo, escrevendo, vendo só filmes, isso aí não leva a nada. Você precisa desenvolver todas as suas habilidades em conjunto, elas precisam estar acompanhando. E justamente o mais difícil para os estudantes de alemão é destravar o idioma, é se tornar fluente, é entender rápido o que a pessoa está falando. Na hora de ler, é até mais fácil. Todo mundo, antes de conhecer a metodologia, me fala, professor, eu consigo ler em alemão, mas na hora de falar eu travo. É justamente porque as escolas e os cursos não desenvolvem essa habilidade mais urgente e mais necessária, que é o desenvolvimento da fala e a compreensão. Muito bem. E agora, como você aprende então alemão? Se eu não devo nem estudar gramática, nem estudar lista de palavras soltas e ficar só lendo e ouvindo filmes, o que eu devo fazer? Como que eu aprendo alemão? Quais são as atividades, os exercícios que dão resultado, professor? Por onde eu devo começar? Olha, o que te faz aprender de fato alemão é o contato regular com o alemão. Mas o que é esse contato regular? Contato regular é você passar mais tempo com o alemão, é estudar todos os dias, escutar um pouquinho, ler frases simples, fazer coisas do seu cotidiano em alemão. Esse contato diário faz com que, justamente com o método estruturado, o método passo a passo, que te pega na mão, pega na tua mão e te conduz passo a passo, faz com que você desenvolva de forma fantástica o alemão. E é justamente aí que entra a minha metodologia.
É uma técnica muito eficiente e fácil de usar. E eu vou te ensinar como você vai fazer para ter contato diário com o alemão, gastando aí só 30, 60 minutinhos por dia. Essa é uma técnica, é um passaporte que vai levar você direto para a fluência do alemão, mesmo que você esteja começando do zero. Então a técnica funciona assim, ó. Você vai começar a estudar pequenas frases em alemão. Nada de gramática, nada de lista de palavras soltas, nada disso. Você vai começar estudando pequenas frases. E aos pouquinhos a gente vai ampliando. A gente começa com o apoio do português e aos pouquinhos eu vou tirando o português de apoio. Mas tudo isso passo a passo, estruturado. E cada vez você vai pensando menos em português, precisando menos do português, vai ficando cada vez... É igual andar de bicicleta, sabe? No começo a gente tem as rodinhas, para não cair nem para lá e para cá. E aos poucos o pai vai tirando as rodinhas, vai deixando a criança andar sem rodinha. E a mesma coisa no alemão. Eu vou tirando as rodinhas aos poucos. E daí você vai se sentindo confortável e entusiasmado com o teu aprendizado. Nós vamos estudar juntos um vocabulário e a gente vai montar muitas frases com ele. Sem estudar gramática, você vai ver que você vai aprender gramática, você vai aprender a gramática de bônus. A gente não vai estudar gramática e você vai aprender a gramática. E isso é o mais incrível desse método. Você não precisa saber se a frase está no passado, no imperfeito, se a oração é isso, se é aquilo, não precisa saber nada. Você vai ver como que funciona, como é poderoso esse método. Muito bem, vamos pegar uma frase aqui, ó. Se eu falo... Ich esse jetzt Brot. A tradução dela é eu como agora pão. Dá para você perceber que o ich é eu. Esse é como, de comer. Jetzt, agora. E o Brot é pão. Você consegue fazer isso? E com toda certeza eu te digo, consegue. Tá? Não fica quebrando a cabeça por causa disso, porque daquilo, porque daquele outro. Você não fazia isso na hora que você aprendeu o português. Tá? Você vai aprender a gramática de bônus, sem arrancar os cabelos. Fica tranquilo. Me siga que você vai ver. Muito bem. E você vai, quando a gente fizer esse trabalho, você vai entender 90% das frases exercitadas. Tá? Você vai entender 90%. Não fica preocupado em entender 100%. Ninguém entende 100%. Quem está começando, quem é estudante, não entende 100%. O teu objetivo é entender de 80%, 90%. Tá? Fica tranquilo que daí, na sequência, vai complementando o estudo anterior. E segunda etapa, o que você deve fazer? Você deve ouvir áudios do teu nível. Nesse passo a passo, cada passo tem um nível. E quando eu digo ouvir áudios dessas frases que a gente vai fazer, não é ouvir 2, 3, 4 vezes. Não, é ouvir várias vezes. 30, 40, 50 vezes. Só que não é para você parar, sentar e ficar lá ouvindo o áudio. Não é isso. Faça alguma coisa e ouve o áudio. Você vai lavar a louça? Ouve o áudio. Vai limpar a casa? Ouve o áudio. Vai dirigindo para o trabalho? Vai ouvindo. Vai de ônibus, vai de carro, vai de trem? Vai ouvindo o áudio. Vai na academia? Ouve o áudio. Faz alguma coisa e ouve o áudio. O que é o legal disso? O legal disso é que você não precisa acrescentar mais tempo para estudar o alemão. Você usa o teu tempo e aprende o alemão ao mesmo tempo. Você faz alguma coisa e ouve o áudio. E essa atividade vai acrescentar muitos minutos no seu dia a dia, todos os dias. E isso vai te dar o contato diário com o alemão. Então lembre-se, não é para você entender 100%. Você deve entender de 80% a 90%. Isso é um grande lucro, é um grande aprendizado. E cada vez somando isso, vai dando mais e mais. Depois de algumas semanas, você vai ter aprendido 1000 frases, depois 2000, 3000 em pouco tempo. Esse método, então, ele é realmente poderoso. E se você seguir as dicas que eu vou dar, amanhã a gente vai fazer a aula prática. A gente vai pôr em prática tudo isso que eu ensinei aqui para você. E você vai ver
como funciona, como é poderoso esse método e altamente eficiente. Então, não perca a aula de amanhã, pois a aula de amanhã é importantíssima. E nós vamos pôr tudo isso na prática. E você vai ver como que é fácil, só visualizando o idioma de uma forma diferente e aplicando ele de forma diferente. Aprendendo ao mesmo tempo vocabulários, verbos, gramáticas, preposições, sem ter que estar estudando aquele monte de coisa, tabela e um monte de conteúdo e sem explicação em português. Então a gente vai ver tudo isso amanhã. Bis morgen und einen schönen Tag. Tschüss!